15 horas. Agora pega a palavra aí e vem agora para Gênesis, no capítulo 26. Eu já trouxe essa palavra um dia, o Senhor mandou trazê-la novamente. Gênesis no capítulo 26. Diz assim, versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda essa terra, conforme o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência toda essa terra, e por meio dela será bendita todas as nações da terra. Versículo 6: Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Fala assim comigo. Isaque obedeceu a voz de Deus. Você pode aplaudir a palavra? Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença para transmitir a Tua palavra nesta manhã. Senhor, que não seja mulher a falar, mas que o Teu Espírito Santo tome a minha vida agora e fala comigo, fale com a Tua igreja, e que a Tua palavra vá, Senhor, e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja, assim seja. Amém. Podeis sentar. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando Deus escolhe uma família, quando Deus escolhe essa família para um dia estar na glória com Ele, e o Senhor escolhe essa família para ela ser abençoada aqui na terra, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele estava orando pelos discípulos, e ele orava pelos discípulos, e ele dizia assim: Senhor, Deus, Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que são teus, e eu oro por aqueles que pela tua palavra um dia irão acreditar em mim. Então, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já orava por nós. Jesus já conhecia, já sabia que um dia você estaria na casa dele. Jesus já sabia que um dia o Espírito Santo iria te tocar, iria me tocar, e nós iríamos para a casa dele. E quando nós vamos para a casa dele, ele abençoa a nossa vida e abençoa a nossa família. Quem é abençoado aqui pelo Senhor? Amém? Às vezes os nossos filhos, às vezes a nossa família ainda não teve um encontro com Jesus, mas através de nós, Deus abençoa a nossa família. Através de você, a palavra vai nos dizer que ali em Sodoma havia ali, aquela cidade era uma cidade muito pecadora, e Ló, sobrinho de Abraão, estava naquela cidade. E aquela cidade era tão pecadora que o Senhor desceu, e o Senhor disse que ia destruir aquela cidade. E quando ele diz para Abraão que ele vai destruir aquela cidade, Abraão começou a interceder por ela. E Abraão começou então a clamar e dizer: Senhor, se lá tiver 50, o Senhor vai destruir? E o Senhor dizia: se tiver 50 justo, eu não vou destruir a cidade. E Abraão começou: Senhor, e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 35? Abraão foi até 10, amém? Até 10, quando chegou 10,
O Senhor falou para Abraão: se lá tiver 10 justos, eu vou poupar a cidade toda por amor desses 10 justos. Olha que coisa linda, amém? Só que não havia 10 justos naquela cidade. Havia o quê? A família de Ló. Havia na verdade ali, sabe, 5 pessoas. Ló, sua esposa, suas filhas. 4 pessoas. Mas Deus lembrou, sabe, que lá não tinha 10 justos, mas lá tinha a família de Abraão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor envia fogo do céu e consome aquela cidade. E Abraão estava no alto, numa colina. E quando Abraão, ele sai de madrugada para orar, ele vê, sabe, a fumaça preta subindo. E ele lembra que Deus tinha falado que ia destruir Sodoma. Mas a palavra diz que Deus lembrou de Abraão e livrou a família dele. Então nós estamos aqui, queridos, e às vezes a tua família ainda não está aqui. Às vezes a tua família ainda não veio buscar o Senhor, mas através de você, fala, através de mim, Deus alcança a minha família. O braço do Senhor alcança os meus parentes através de nós. Aleluia! Você crê nisso? Isso é forte demais. Então quando ele escolhe para abençoar. E no capítulo 12 aqui, no capítulo 12, nós vamos ver aqui, quando ele escolheu Abraão, né? Gênesis capítulo 12, Abraão morava com a sua família, com seus pais, com todos, ali na terra de Uz. Eles eram adoradores de imagens, de ídolos, mas o Senhor tinha algo com Abraão. Diz para essa pessoa: Deus tem algo contigo. Ele tinha algo. Então ele vai falar com Abraão, porque ele olha para Abraão, e quando Deus, ele chama, quando Deus me chamou, quando ele chamou você, quando ele chamou Abraão, ele já sabia o que ia acontecer. O Senhor, quando ele chama Abraão, ele já sabe o que vai acontecer com Abraão, o que ele vai fazer ali com Abraão. Então ele chama Abraão para Abraão ter aquela situação, para ter aquela bênção. Tudo que Deus tem preparado para ele tem que se afastar um pouquinho de onde ele está. Então ele vai dizer aqui, capítulo 12, versículo 1: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer dizer, Deus, ele passa o recado. Ele fala: vou te abençoar, vou cuidar de você, vou cuidar da tua nação, e você será uma bênção. Mas primeiro ele fala: sai. Por que Abraão às vezes teve a necessidade de sair do meio da família, dos amigos? Às vezes o Senhor faz isso, né? Quando a gente vem para Jesus e aceita Jesus, os nossos amigos começam a rir da nossa cara. Ah, você é crente? Eu não acredito, né? E eles começam, às vezes até mesmo os parentes começam a rir, começa, sabe? Então se Abraão continuasse onde ele estava, os amigos de Abraão, os parentes de Abraão, iriam fazer de tudo para eles não buscar a Deus. E toda a bênção que estava preparada para Abraão ia ser jogada fora. Amém? Às vezes o Senhor nos afasta, queridos. E por que Ele nos afasta? Porque Ele tem algo especial para você. Ele tem algo especial para a igreja. E quando Ele nos afasta, às vezes a gente fala: poxa, mas olha, tem tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa. Olha, não, o Senhor está te afastando, porque aquela pessoa não pode estar junto contigo naquilo que Deus tem para você.
Deus tem um caminho lindo, glória a Deus, você crê? Você olha que você já perdeu muitas amigas, muitos amigos, e às vezes nós não entendemos, falamos, poxa, mas eu tinha aquele amigo, mas porque agora Deus tem algo diferente para você, e aquele amigo, ele não pode estar junto com você, porque senão ele vai te impedir, senão o inimigo vai usar ele para te impedir. Então quando Deus fala para Abraão, sai-te da casa do teu pai, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Houve necessidade de muita fé, sim ou não? Você sabe, um milagre acontece, queridos, quando a nossa fé, quando a nossa palavra que sai da nossa boca, a nossa oração, unida com a nossa fé, chega diante do Senhor. Aí o milagre acontece. Então ele ouve aquela palavra, ele precisava sair para um lugar que Deus tinha, então ele fala, sai. Então o que ele vai fazer? Ele precisava sair daquele lugar, ele precisava deixar ali, pegar sua família e sair. E Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E é a primeira vez que Abraão está ouvindo a voz de Deus. E ele obedece. E o Senhor diz aqui no versículo 3: abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era algo tão tremendo, que ele vai falar, Abraão, vai ter pessoa que vai te abençoar. E todos aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. É por isso que é gostoso, onde você for, você fala, eu te abençoe em nome de Jesus. Vai no mercado, vai no açougue, vai no Uber, eu te abençoe em nome de Jesus, porque tudo que você abençoar, Deus abençoa. Amém? Cada vez que você fala, Deus te abençoe, através daquilo que você está falando, Deus vai abençoar aquela pessoa. Amém? Então ele diz assim, e aqueles que te amaldiçoarem, porque Abraão, na tua caminhada, vai ter pessoa também que vai ter inveja de você. Na tua caminhada vai ter pessoas que não vão gostar de você. Na tua caminhada também vai ter pessoas que vão te amaldiçoar. Mas Abraão, não se preocupe, porque aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu... Quer mais? Quer mais? Que coisa tremenda, como ele cuida, como ele protege. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a mulher, a Sara sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor, a segunda vez que o Senhor aparece, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Deus fala conosco, e nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, e começamos a fazer como o Senhor manda-nos, Ele começa a nos abençoar. Pela segunda vez agora, ele sai daquele lugar, ele chega num outro lugar sem saber. Você já imaginou, queridos, o Senhor chegar e falar assim, olha, vai para o Rio de Janeiro, mas está tudo preparado lá. E a gente fala, Senhor, mas e como é que eu vou? E é minha casa? Senhor, e tem colégio para os meus filhos? A gente vai começar a indagar, sim ou não? O Senhor não quer que a gente comece a indagar Ele. O Senhor quer que nós o obedecemos. É o Senhor que está falando? Vai. É o Senhor que está mandando? Vai. É o Senhor. Então Abraão, ele começa a obedecer ao Senhor em tudo.
E cada vez que Abraão, que Deus aparece para ele, Deus está dizendo para ele: vou abençoar tu e a tua família, vou abençoar você e a tua descendência. Quer dizer, a bênção não seria só para Abraão, por enquanto era Abraão. Amém? A bênção seria para a descendência dele até hoje, queridos. E a descendência espiritual do velho Abraão é a igreja, né, pastor? É a igreja. Hoje, espiritualmente, você faz parte, nós fazemos parte da descendência de Abraão. É por isso que o Senhor te escolheu, é por isso que o Senhor me escolheu. Glória a Deus. Deus guarda, vai passando os tempos, Deus está ali com Abraão, vai passando os tempos até o dia que o Senhor chega para Abraão e muda o nome dele para Abraão. E Abraão é pai de uma grande nação, e Abraão ele era estéril, a Sara era estéril, eles não tinham filhos. E Deus começa a abençoar, eles estão numa terra que eles não sabem que é a terra que Deus tinha prometido para eles. Eles estão ali, né? Mas agora eles têm muita coisa. Deus aumenta muita coisa para eles. Eles têm vários animais, eles têm muita coisa. Mas aí Abraão, ele vai olhar, ele vai dizer: Senhor, o Senhor tem me dado tanta coisa, mas eu não tenho herdeiro. E Eliezer, o meu mordomo, o meu empregado, vai ser o meu herdeiro. E o Senhor fala: não vai ser o teu servo, o teu herdeiro, mas de ti eu farei uma nação. Abraão ele começa então a clamar, e vai passando o tempo, Deus o abençoa financeiramente, Deus o abençoa espiritualmente, mas Abraão ainda não tem filhos. Mas havia uma... Você tem uma promessa de Deus? Oh, pastora, eu tenho uma promessa de Deus, então ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Fala para essa pessoa do teu lado: ela vai se cumprir. Quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu não foi a mulher, quem te prometeu foi o próprio Deus. Aleluia! Eu tenho uma promessa contigo. Abraão vai ficando mais velho, Sara vai ficando mais velha. A preocupação de dizer: a Sara passa os costumes da mulher. Sara agora não pode mais engravidar. Sara agora não menstrua mais. Sara agora está ali, sabe? Creio que ela olha para Abraão, ela fala: daqui não tem mais jeito. Tanto que ela estraga um pouquinho, né, pastores? Ela vai dar Agar para Abraão. Que a minha escrava, vou ter filhos dela. Mas quando Deus tem uma bênção para você, é para você. Independente, a bênção não é para o seu irmão do lado, a bênção não é para outro, a bênção para você. Bate no peito assim e fala: a bênção é para mim, essa bênção é minha, e ninguém tira de mim. Dá um glória a Deus. Aleluia. Ninguém tira. Se você crê, sabe, milhões de pessoas podem dizer para você: eu não creio. Ele não está nem aí. Ele só quer saber se você crê. Você crê? Pode levantar milhões e milhões e milhões e dizer: não vai acontecer. Fala: vai acontecer, porque é o Deus que eu sirvo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nunca mentiu. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Abraão estava com 100 anos, ele tinha saído lá de Ur dos Caldeus com 75. Quando ele está com 100 anos e Sara com 90 anos, os anjos aparecem para ele e fala para Abraão que naquele tempo eles teriam um filho. E Sara, Abraão está conversando com os anjos, Sara está na tenda, Sara ouve, e a palavra do Senhor diz assim, que Sara riu. Às vezes nós começamos a olhar e falar: Senhor, Senhor, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E a gente esquece que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. É um Deus sobrenatural. Eu não sei o que você está pedindo para Ele.
Mas você pode dizer: Senhor, para mim não tem jeito, mas para o Deus que eu sirvo tem. Para o Deus que eu sirvo tem. Senhor, eu não consigo. Eu olho para a minha situação, eu oro. A Sara olhava assim e falava: não tem mais jeito, Abraão, não tem mais jeito. E o anjo fala para ela: por que você está rindo, Sara? Não, eu não ri. Você riu. Sara, haveria alguma coisa difícil para Deus? Fala para essa pessoa aí, essa boca de profeta, usa a tua boca de profeta e fala: haveria alguma coisa difícil para o teu Deus? Amém? Qual é a resposta? Não, é um não bem grande assim, ó. Nada é impossível para o Deus que você serve. Nada é impossível para o Deus de Abraão. Nada é impossível para o Deus da igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada impossível para Ele, igreja. Nada, 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 nada. Quando você começa a olhar para as coisas do Senhor, quando você começa a ver o céu, quando o Senhor começa a ver, fala: nada é impossível. Então, sabe, fica tranquilo. Fica tranquila. Porque, sabe, hoje não dá mais, você não consegue mais. Mas você tem um Deus que trabalha em teu favor. Você tem um Deus de milagre. E esse Deus de milagre começa a trabalhar. Sara engravida. Tem Isaac. O nome que eles colocam no filho é Isaac, que significa riso. Imagina a alegria, né? E a coisa é tão tremenda. Isaac cresce, casa. Deus leva Abraão. Mas a promessa continua. Fala: a promessa continua. Vocês sabem, queridos, a nossa mãe, ela orava muito por nós. Muito. Minha mãe dobrava o joelho ali na cama e ela clamava pelos filhos dela. E ela buscava pelos filhos dela. E o Senhor não permitiu que a minha mãe visse, mas tudo o que ela pediu para os filhos, Deus tem feito. Tudo que ela pediu. Tudo, quando ela colocava a cabeça ali na cama e ela começava a clamar: Senhor, abençoa, abençoa os meus filhos. E ela falava o nome de cada filho. Sabe, tudo que ela pediu, hoje nós vivemos para a glória e honra do Senhor. E um dia eu vou poder encontrar com ela. Aleluia! Quer dizer, as orações dela têm efeito até hoje. Às vezes a nossa oração, a minha oração, vai ter efeito na vida de quem sabe, do meu neto, do meu bisneto, não sei. Mas vai ter, sabe por quê? Porque eu já começo a orar pela minha geração. Eu começo já a pedir pela minha geração: abençoa, Senhor. E quando nós voltamos aqui para Gênesis, no capítulo 26, onde nós começamos, Abraão já tinha partido com o Senhor. E agora estava Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. E há um tempo de fome na terra. Muita fome. Isaac estava em Gerar. E eles ouviram dizer que lá no Egito tinha abundância de pão. Eles ouviram dizer que lá no Egito tinha abundância de água. Então o povo começa a se preparar para descer para o Egito. Aqui não está bem. Olha a diferença, né? Olha como Deus faz. Aqui não está bom, vamos descer. E eu creio que Isaac também, ele prepara a sua família para descer. Ele prepara eu pelos olhos da fé, igreja.
Não está na Bíblia, mas eu começo a ver pelos olhos da fé, sabe? Isaac ali preparando como todos, quem sabe ali uma carroça, onde ele coloca ali as pouquinhas coisas que eles têm, as pouquinhas sementes que eles têm. Ele coloca lá os seus filhos, ele coloca lá sua esposa. E qual a mente dele? Eu vou com todo mundo. Querido, às vezes as pessoas, elas estão indo, e a gente quer essa mania de ir com essas pessoas. Não, às vezes as pessoas estão indo para um lado, mas o Senhor fala: eita, você vai ter desse lado aqui, ó, porque eu vou te abençoar. Não importa quantas pessoas foram desse lado, não importa se você está sozinho nessa estrada, ei, a mão do Senhor está te guardando, a mão do Senhor está contigo. Então não vá com todo mundo. Aqui Isaac, a diferença aqui de Abraão, Isaac agora ele quer ir com todo mundo. Não, porque a cidade é boa, a cidade é muito boa. Vamos sair daqui, nós estamos passando fome, nós vamos lançar nossa semente aqui, ó, não vai nascer nada, a terra está seca, não vai dar nada. Isaac, então ele vai fazer como todo mundo está fazendo. E o Senhor fala: ei, para aí. Aleluia. Às vezes o Senhor faz assim, né? Para. Às vezes o Senhor coloca assim na nossa... Tá? Ei, calma. Você está desesperado como todo mundo? Não se preocupa não, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você. Está preocupado, todo mundo está falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, pastor, tem tanta igreja, tem tantas coisas quebrando, tem tanto... Ai, não vai dar, não vai dar. Ei, não vai com todo mundo. Deus está na tua frente. Deus está na tua frente, ó, a passos a passos. E a palavra é tão maravilhosa, que ele diz assim, que se você quiser sair um pouquinho do caminho, você vai ouvir uma voz do doce Espírito Santo dizendo assim: este é o caminho, ande nele. Este é o caminho. Então Isaac, agora todo mundo está descendo para o Egito, eu também vou descer. E o Senhor: não, você não. Eu vou te mostrar para você. É no momento, queridos, que ninguém dá nada para você. É no momento que todo mundo virou a cara para você. É no momento que todo mundo dizendo que você não vai conseguir. É nesse momento que o Senhor toma você pela tua mão e diz: ei, vamos, vamos, vamos. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Vamos. E quando Ele pega a nossa mão, queridos, não tem para ninguém. Então eu não sei o que as pessoas têm falado para você. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, vai isso, vai quebrar, o casamento está destruído, os filhos estão errados, os filhos estão fazendo coisas erradas. Não interessa o que o mundo fala. Interessa o que o nosso Deus, o teu Deus fala para você. Se agarre, eis... Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita. Ei, eu estou segurando a tua mão direita. Ei, não se preocupe. Olhe para cima, glorifica o meu nome, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Em nome de Jesus, aplaude Ele. Glória, glória ao nome do Senhor. Gênesis 26, havia fome na terra, além da primeira fome. Versículo 2, e apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te... Fala assim, obediência. Obediência é o que o Pai quer de nós. Obediência. Para o pai de Isaac, sai. Se você ficar aqui, eu não posso abençoar você como eu quero. Para Isaac, o filho da promessa, não desça.
fica para minha filha. Eu não tinha alho para fazer arroz, Senhor, não tem alho. E eu chego na igreja e chega alguém com aqueles pacotão de alho e falou: ô irmã Dalva, olha o que eu vim trazer para você. Fomos para Minas, Baipendi, né, pastora Neuza? Sem um tostão, fazer missão, não tinha um tostão. E nós chegamos lá e começamos a fazer missão, mas não tinha dinheiro para voltar. Mas como nós era crente, né? A gente tem que voltar um pouquinho, né? E aí que nós fizemos? Nós estamos lá e aí vamos numa casa, e vamos na outra, e vamos na outra, e vamos na outra, e a benção, a benção, a benção. Nós até esquecemos que nós não tínhamos dinheiro para voltar, pastor. Não sabe, a gente foi ali. E aí nós volta, pega as malinhas. E com essas malinhas, nós queríamos passar pela última igreja, que era o Evangelho Pleno, era ali perto da rodoviária. E nós ali fomos, e quando nós chegamos naquele lugar, esses dias Deus estava me lembrando disso, sabe, houve uma unção tremenda, tremenda, tremenda. E aí uma família daquele lugar falou: ai, vocês vão, que hora que está marcado o ônibus? A gente falou: ah, vamos. E nós estávamos junto com o missionário Marcelo. Andávamos, né? E aí a gente falou assim: não, é tal hora, né? Não, então vamos lá em casa, vamos tomar um café. E nós fomos na casa daquela pessoa. E quando terminou, chegou alguém assim e pegou assim, algo assim, e colocou no meu bolso. Eu achei que era um pedido de oração. Aí deixei. E nós não lembrávamos que nós não tínhamos dinheiro. Nós não lembrávamos. O Senhor tirou do nosso coração. Aí nós pegamos a mala, vamos para a rodoviária. E quando nós chegamos ali, um olhou para a cara do outro, né, Nilson? E agora? E agora? Aí o Senhor falou assim: põe a mão no teu bolso. E eu coloquei a mão no meu bolso. E estava lá o dinheiro do ônibus daqui, o dinheiro. Lance, tudo que nós tínhamos estava ali. Amém? Glória a Deus. Viva o milagre. Teve um dia que nós estávamos numa igreja, época de Natal, tinha 10 reais. O Senhor falou: me dá esses 10 reais. Eu falei: mas esses 10 reais, vou comprar pelo menos umas coxas de frango, né, para comer no Natal, né? Não tinha. E o Senhor me dá. Eu falei: tá bom, Senhor. Fui lá e coloquei na arca. Falei: agora não tem nada mesmo. Natal ia ser numa segunda. No domingo à tarde, entre a reunião da manhã e a reunião da noite, a Maria, né, Maria? Maria está aí, ó, missionária Maria. Ela ligou para mim e ela falou assim: quando é que vocês vão vir? Que hora que você chega em casa, Dalva, à noite? Eu falei: vai ser lá para umas 11 horas, né? Até eu terminar aqui, pegar o ônibus, descer aí na praça, né? Não, porque eu e a Isabel vamos levar algo para você. Lembra, Maria? E eu achei, como eu tinha feito aniversário, eu falei: é um presente, né? Um sapato, alguma coisa. Eu falei: Maria, quando você chegar lá, se eu não tiver, né? Dá para o Serginho, um evangelista que da hora está na glória, que era um filho na fé nossa. E quando eu cheguei em casa, estava 2 caixas enormes, com tudo que eu precisava. Eu fui pegando, e o Sérgio falou: ó, a Isabel e a Maria foi lá na Rio Branco, lá, e deixou isso aqui para você, e eu pedi lá para um diácono me ajudar a trazer aqui. E eu fui pegando aquilo, e eu fui colocando na mesa, e orando por elas. E orando por elas. A Maria me abençoou muito. Amém? E tem me abençoado até hoje, né? Porque mora tão longe, né, Maria? Mora tão longe, mas está aqui comigo. Tudo, queridos. E os 10 reais que eu dei de oferta, em vez de comprar ali meio quilo de carne, a carne que tinha naquela caixa, deu até o final de fevereiro. Amém? Glória a Deus. Eu brinquei porque eu falei:
Pastores, eu nunca vi a minha geladeira tão cheia como eu vi naquele dia, né filho? Aí o pastor Sérgio estava na igreja também pastoreando, nós também estávamos sem nada, nós estávamos mais duros do que tudo, né? Aí já falei para o pastor Sérgio, olha, nós vamos ter um Natal maravilhoso. Aí o pastor Sérgio já veio com a família toda, já veio obreiro para o apartamento, já veio todo mundo, né, pastora? E o nome do Senhor foi glorificado, amém? Então não se preocupe, o Deus a quem você serve é aquele que está na tua frente. Ah, mas ele está demorando. Não, ele não está demorando não, é porque o milagre é grande. Ah, mas ele está demorando. Não, às vezes a gente quer ensinar a Deus, querido. Ô Senhor, se for fazer assim, 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 não. Ele não precisa que você ensine, não. Antes de você nascer, ele já sabia fazer milagres. Amém? Hoje o Senhor fala para mim, olha, vai para o aeroporto e eu sem um tostão eu vou, porque eu sei que chegar lá ele vai fazer alguma coisa. Amém? Viva a promessa de Deus, viva a promessa de Deus. Aplaude Ele. Glória a Deus. E o Senhor vai falar com Isaac aqui, olha, peregrina nessa terra, estarei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu, aquele juramento. Agora vem para Isaac. E não para no Isaac, porque ele diz, abençoarei a você e a tua descendência. Mas o que ele diz aqui, olha, versículo 5. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, e darei a tua descendência toda esta terra, é a terra de Israel, né, pastor? O pastor já esteve lá, né, olha, e todas essas bênçãos, e toda essa terra, por meio dela serão benditas todas as nações dessa terra, porquanto, olha o que ele diz para Isaac, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, e o meu preceito, e os meus estatutos, e a minha lei. Quer dizer, teu pai guardou tudo que eu falei, teu pai guardou me obedeceu, teu pai guardou estatutos. E o que Isaac vai fazer? Eu imagino assim, tudo já na carroça. Amém? Aí ele chegando assim para os filhos, né? Jacó, Isaú, vamos tirar as coisas da carroça, vamos voltar para a tenda, amém? Porque ele tinha uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta as mãos assim. Deus te tem uma promessa de Deus, então não se preocupa, amém? Não se preocupa. Agora, o que vai nos dizer a palavra do Senhor aqui no versículo 6? E assim habitou Isaac em Gerar, uma terra que não dava nada, mas ele tinha uma promessa. Amém? Ele tinha uma promessa. E vai nos dizer a palavra, queridos, que Isaac começa a semear naquela terra. Uma terra seca, uma terra que não tinha nada. Quantas pessoas, quem sabe, riram, né, de Isaac? Quantas pessoas, às vezes, quem sabe, aquele feijão que era para comer, se fosse hoje, não, esse feijão não é para comer não, esse feijão nós vamos semear. Vocês vão passar fome e não vai dar nada, não vai dar nada. Eu tenho uma promessa. É isso que você tem que se apegar. Eu tenho uma promessa. Quando a pessoa chegar para você e começar, sabe, te criticar pelo Deus que você serve, pela situação tua, como é que está, você fala, ei, eu tenho uma promessa. Amém? E não é a promessa daqueles deuses que não podem fazer nada, mas é uma promessa do Deus vivo que está lá no céu. Eu tenho uma promessa e vai acontecer. Se você crer, já aconteceu em nome de Jesus. Ele lança aquela promessa. Ele lança. E quando ele lança a semente naquela terra, né, eu já até preguei sobre isso. Quando ele lança a semente naquela terra, ele lançou a soja, ele lançou o milho, ele lançou, né? E as pessoas às vezes rindo dele, dizendo, não vai dar nada, não vai dar nada. Mas ele dizia, eu tenho uma promessa. Às vezes nós colocamos as mãos quando Deus manda e no começo você não vê nada. No começo nós não vemos nada, porque Deus está testando a nossa fé.
Deus está testando a tua fé. Deus está testando se é isso mesmo, se você crê mesmo. Deus está testando isso. Então imagina Isaac, ele vai para a casa dele, ele vai para a tenda dele, ele vai ali ficar com a sua esposa, os seus filhos. E eu imagino que passa uma semana, Isaac começa a pensar: como será que está aquela terra? Como será que está aquela terra? Como será que está? E quando ele vai lá, está tudo seco. Mas Isaac continua dizendo: eu tenho uma promessa. Não é o que os teus olhos físicos vê, é o que os teus olhos espirituais. Eu imagino, pastores, várias vezes Isaac indo naquele lugar, olhando aquela terra seca, pessoas dizendo que não ia nascer nada, que não tinha água, não tinha nada. Mas Isaac dizia: eu tenho uma promessa. E nos diz aqui a palavra do Senhor: louvado seja o nome santo do Senhor. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. E nos diz a palavra do Senhor no versículo 12. Eu quero que você, para aumentar a tua fé, leia junto comigo, e semeou Isaac naquela mesma terra. Como que era a terra? A mesma, seca, sem nada. Eu imagino que se Isaac encontrasse aqueles que tinham ido para o Egito, os amigos dizendo para ele: vem para o Egito, aqui está bom, vem para o Egito, aqui tem trabalho. Quantas vezes Isaac, mas ele dizia: não, eu tenho uma promessa, vai mudar, vai melhorar, eu tenho uma promessa. E Deus viu a fé de Isaac, a determinação de Isaac. Eu tenho que ter determinação. E semeou Isaac naquela mesma terra. E olha o que diz aqui: e colheu naquele mesmo, sem medida. Sabe? Todos os caroços, todos os grãos que Isaac semeou naquela terra seca, todos os grãos, no mesmo ano, ele colheu 100%. 100%. Nenhuma planta morreu. Não aconteceu de planta morrer. Não aconteceu: ah não, pô, essa daqui não deu certo. Olha esse pé de milho aqui, ó. Essa espiga tá bonita, mas essa daqui não. Ele olhava assim, sabe? Vamos colocar que se fosse milho, né? Você imagina se eu olhar assim, longe assim, ó, aqueles pés de milho. E quando Isaac ia chegar lá, ia ver aquelas espigas. Por quê? Porque Deus o abençoava. Amém? Mas o Senhor queria dar mais para Isaac. Mais. Olha o que vai dizer aqui, no versículo 13: e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito valoroso, muito grande, até mais grande do rei daquela cidade. Tinha possessão de ovelhas, vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus não pensa que a inveja vai acabar. Quanto mais você crescer, a inveja vai ser muito mais. Mas não se preocupe, que você tem um Deus que quebra essa inveja. Amém? Aí Isaac agora, no tempo de Abrão, ele cavou uns poços que tinha, e os filisteus foram lá e entulharam aquele poço. Isaac começa então a desentulhar aquele poço. Isaac então começa a abrir mais poços, mas a inveja é terrível. Então o que ele fazia? Ele abria um poço e tinha água. Quando ele tinha água, chegava os filisteus, chegava ali e dizia: esse poço é nosso, e mandava ele embora. Ele ia. Aí ele abria um outro. Aí ele abria: não, deixa para eles. Não briga, vai em frente, o que Deus tem com você é maior. Amém? Então ele vai deixando. Ele abre mais um poço.
E aí deu água. E novamente os habitantes daquela cidade brigaram com ele. E aí foi contenda, Ezeque, que quer dizer contenda. E ele vai deixando. Então não vai brigando por coisa pequena. Deus tem muito para você. Amém? Não vai brigando por coisa pequena, não. Isaac foi. A abelha abriu um poço de águas vivas. Aleluia. E naquele lugar, Deus deu grande graça. Se coloque em pés em nome de Jesus.